The Kid, ou O Garoto, Estados Unidos, 1921. Esse é um dos primeiros longa-metragens, né, feitos pelo Charles Chaplin. E é uma história muito bonita, foi muito aclamado pela crítica, tanto na época quanto mais recentemente, né? O filme tem uma boa colocação no IMDb. E para falar a respeito do que eu penso desse filme, eu vou falar bastante spoiler, né? Afinal de contas, um filme de 1921, né? É, uma mulher, mãe solteira, ela desesperada, sem ter como cuidar de seu filho, ela vê um carro estacionado em frente a uma casa chique. Imagina que os donos vão tem posse, né? Afinal de contas, em 1921, só o fato do cara ter um carro já falava muito a respeito das condições financeiras da pessoa. E ela abandona a criança dentro daquele carro e vai embora, triste. O problema é que o carro é assaltado por dois ladrões e eles levam o carro para uma comunidade bem pobre. E lá eles percebem que tem uma criança dentro do carro, então eles tiram a criança dentro do carro e largam na rua. Aí um sujeito, né, um malandro, né, o filme fala um vagabundo, não sei se o termo certo seria vagabundo, eu acho assim um malandro, né, que é interpretado pelo Charles Chaplin. Ele encontra o bebê, ele tenta se livrar do bebê, mas por algumas situações ele acaba sendo obrigado a ficar ali com a criança. E quando ele pega a carta que está junto com a criança e lê, e fala, a carta diz, por favor, deem muito amor e cuidem bem dessa criança. Ele se sensibiliza e acaba ficando com o menininho. Mesmo com todas as dificuldades dele, ele fica com a criança. 5 aninhos depois, né, eu acho que a gente pode usar o que o filósofo inglês John Locke ensinava a respeito de que o meio ambiente em que a pessoa cresce influencia mais quem ela vai ser do que a ancestralidade ou a biologia. Ou seja, o menininho se torna um malandrinho junto com o personagem do Chaplin, né? Ele usa o menininho para tacar pedra na janela dos outros. Quando a janela quebra, ele vai lá andando com uns materiaizinhos, uma janela de vidro, uns materiaizinhos, tal, não sei o que. Passa como quem não quer nada na frente da casa da pessoa. A pessoa fala: Ah, dá para você consertar a janela para mim? Ele vai, opa, vai lá e conserta a janela e ganha uns troquinhos. Dessa forma eles vão levando a vida. Você vê que o cara não é um vagabundo, ele é um malandro. Ele usa o menininho para praticar as malandragens junto com ele. E aí, depois de algum tempo, a gente vê que aquela mulher, né, ela foi abandonada pelo pai da criança. Ah, os dois conseguem vencer na vida, ela se torna uma atriz de sucesso, ele um artista também de bastante renome, e ela passa a ser uma pessoa que tem dinheiro, tem fama, e ela sofre, né, com a perda da criança. Eu esqueci de falar um detalhe importante. Assim que ela deixou a criança no carro, pouquinho tempo depois, ela vê uma criança, pega a criança, e aí dói mesmo o coração dela, ela ter abandonado o filho. Ela corre desesperada onde estava o carro e não acha o carro. Aí ela entra em desespero, ela viu que ela perdeu o filho dela. Ah, alguns ensinamentos que eu acho que essa parte pode proporcionar é que basta uma decisão errada para prejudicar o seu futuro, talvez para sempre. Talvez alguns anos, mas talvez para sempre. No caso dela, eu já vou falar em breve, né? Mas basta algumas decisões erradas, um segundo que você toma uma decisão errada, já te traz um prejuízo enorme. E aí o menininho crescido, né? Tipo, são dois guerreiros, dois lutadores para sobreviver. Tanto o malandro quanto o menininho. É o jeito que eles conseguem.
E isso traz outro ensinamento, que é o quanto a pobreza dificulta a vida das pessoas, o quanto a pobreza é implacável com muitas pessoas. Você vê que um menininho que tinha tudo para ser uma criança é, cuidada num lar, tal, tá ali, né, fazendo malandragens para tentar sobreviver. E o Chaplin nem é o culpado, porque, poxa vida, aquele homem, a gente não pode esquecer de que ele pegou uma criança que não era dele. Ele podia fazer qualquer coisa com aquela criança, largar, qualquer coisa. E ele, com todo o amor do mundo, pegou aquela criancinha e foi cuidar daquela criancinha. E aí, que a criança ficou muito doente, chamaram um médico para olhar a criança. E aquele médico apertou o Chaplin até saber que o menino era filho dele, que ele tinha achado a criança, né? Ele até mostra o bilhete. Então, o, o médico denuncia ele para o conselho tutelar. O conselho tutelar vai até a casa, pega a criança. O Chaplin consegue fugir com a criança, só que essa altura tem uma recompensa de US$ 1.000 para quem encontrar a criança, uma recompensa dada pela mãe. Eu imagino quanto que não devia ser US$ 1.000 em 1921, cara. Se a gente for fazer a correção monetária até hoje, deve dar uma grana violenta. E aí o dono da pensão onde o Chaplin estava deitado com a criança, cresceu os olhos, levou a criança e acabou fazendo até o bem, né? Porque a mãe, ele levou a criança até a delegacia a fim de obter a recompensa e a mãe conseguiu reencontrar o filho dela, né? Então, nesse caso, como eu disse, muitas vezes uma decisão errada pode trazer um prejuízo para o resto da vida. No caso dela, foi um prejuízo de 5 anos que ela teve que sofrer longe do filho dela. Lembrando que o filme é americano e só nos Estados Unidos são cerca de 300 mil desaparecimentos por ano. Alguns acabam tendo um final feliz, né? A pessoa é encontrada, mas 300 mil desaparecimentos por ano não é pouca coisa. Não são poucas as mulheres, né? Estou falando do filme americano, mas mesmo no mundo todo, não são poucas as mulheres que passam por esse desespero de, de ter um filho desaparecido. Embora no caso dela foi culpa dela, ela tomou a decisão errada, mas mesmo assim, você vê como meio segundo de decisão errada causa um transtorno desse. E como eu falei, eu ia falar spoiler do filme todo, né? O, o, o Chaplin, no final do filme, ele vai até a casa e aí a gente tem mais uma lição, que é a lição da gratidão. Ele vai até a casa daquela mulher, a mulher abre a porta, o menino sai, corre, abraça o Chaplin e a mulher convida ele para entrar, porque eu acho que ela não, nunca ela pode se esquecer de que aquela criança ela poderia ter morrido se não fossem os cuidados daquele homem. Se não fosse aquele homem, mesmo sendo uma pessoa que para a sociedade é um malandro, um pobretão, um vagabundo, um mendigo, entre aspas, embora ele tivesse onde morar, né? Mas é como se fosse um mendigo, mesmo com toda essa situação, né? Mesmo sendo uma pessoa tão marginalizada pela sociedade, ele teve o amor e a compaixão de cuidar daquela criança como se fosse dele, de tratar aquela criança com todo carinho e ajudar aquela criança a ter vida e ter saúde, para que finalmente aquela mãe pudesse reencontrar aquela criança. É um filme muito bonito, é um filme, como eu disse, é um filme mudo, né, preto e branco. É um filme curto, 1 hora e 8 minutos, mas é um filme que vale a pena. É um filme que, se a pessoa não tiver coração de pedra, ele vai tocar o coração da pessoa.